Boa noite, sejam bem-vindos ao lançamento do álbum digital do Quarteto Agnus. Boa noite, Sara. Boa noite, Rômel. Eu também quero dar as boas-vindas para os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando através da nossa transmissão no YouTube. Exatamente. Esse é o momento de você compartilhar o link dessa transmissão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Hoje alcançamos 90 mil inscritos no nosso canal. E daqui a pouco estaremos com a nossa placa, Rômel, de 100 mil inscritos. Exatamente. Esperamos esse momento, né? Porventura, quem sabe, tenhamos alguém que ainda não conheça o Quarteto Agnus. Eu acho muito difícil. Esse quarteto é um ministério aqui da Igreja Adventista Central de Brasília, já com 33 anos de história, Sara. Essa formação de agora completa um ano agora em 31 de maio, mas tem mais 32 anos de história aí para trás. E eu fiquei sabendo que essa nova formação, Rômel, estará fazendo um ano agora no final de maio. Exatamente. Hoje nós estamos celebrando não apenas o ministério desse quarteto, mas o lançamento de um novo álbum digital. É o álbum Retrato de Deus, disponível na plataforma Box Music. E as músicas desse trabalho são todas autorais e inéditas e foram preparadas com muito carinho. Exatamente. Onde encontra o Box Music, né? boxmusicbr.com.br. Lá nesse link você vai encontrar o álbum do quarteto e ter acesso a todas essas músicas tão especiais. E nós desejamos que vocês apreciem esta noite de adoração a Deus e que cada música que for ser entoada possa inundar o seu coração. Exatamente. Esse não é o primeiro trabalho do quarteto, né? O primeiro trabalho foi lançado em 1994, mas é o primeiro nesse formato digital e com certeza teremos hoje uma noite muito inspiradora. Que Deus nos abençoe. Boa noite.
Amigos, igreja querida e amigos que estão nos acompanhando nesse momento, é uma alegria muito grande voltar 32 anos depois e encontrar essa rapaziada bonita. Vocês acreditam que eles estão bonitos? Como Deus é maravilhoso, né? Isso chama-se graça maravilhosa do Pai. E revê-los sempre faz muito bem ao coração. Esse é um momento de gratidão, de recordação, de bênçãos maravilhosas, porque quando levamos a nossa mente para 32 anos atrás, e eu vejo aqui remanescentes daquele momento que são o Adriano e o Valtinho. Mas naquela ocasião, tanto o Júlio como o Cleilson já cantavam. Eu soube agora, vocês acreditam que em 84 eu fiz em Taguatinga o batismo do Cleilson. Como Deus é maravilhoso em preservar esse garoto até agora, não é? E eu também. E nesse momento de gratidão, eu gostaria de ler um texto que está no livro de Salmos, no capítulo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Vocês querem um texto melhor do que este para um momento de gratidão? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Mas eu quero fazer uma menção especial nesse momento, e essa menção deve-se a um episódio que aconteceu no ano passado, quando o Adriano falou assim: vamos fazer um lançamento, vamos fazer um programa, e nós marcamos a data. Daqui a pouco ele liga e fala assim: temos que desmarcar. Eu falei: por quê? Porque o Júlio ficou doente. O que aconteceu com o Júlio? Júlio, nós não combinamos nada e momento de gratidão é espontâneo. Foi descoberto que ele estava com um tumor nos 2 rins e precisava fazer um tratamento, precisava fazer cirurgia, momentos de apreensão, momentos de preocupação para a família. E nós adiamos a data, e o Júlio fez primeiro a cirurgia de um rim, passados alguns 2 meses ou 3 fez do outro rim. E sabem o que aconteceu com o Júlio? Sabe o que aconteceu com ele? Ele está cantando. Há um louvor e uma gratidão maior do que a vida, do que podermos nos reunir agora, porque estava em um momento totalmente imprevisto. Nós vamos ter que adiar e não sabemos até quando. Mas Deus é tão maravilhoso que Jesus foi ali e resolveu o problema, os rins foram mantidos, ele está bem, louvado seja o nome de Deus, continua cantando, e quando ele dá aquele agudo bonito, os rins fazem assim, e ficam felizes da vida. E nós queremos, neste momento de gratidão, ao relembrarmos esse passado de 32 anos, quando eles todos já cantavam, as famílias que aqui estão, os filhos que aqui estão, os netos que aqui estão, que compõem a família do quarteto, os músicos que fazem parte desse ministério, a igreja que os acolhe. E neste momento de gratidão, nós queremos, em uma prece, dizer quão importante é para nós que estamos ouvindo essas músicas ter o quarteto. E depois, na segunda parte, eu vou falar alguma coisa sobre o compositor, o Samuca, que está ali, que é alguma coisa que está no meu coração, e vocês vão saber por quê. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus através de uma prece. E do jeito que nós estamos, e a congregação permaneça como está, e vamos orar em gratidão a Deus. Querido e bom Deus, não há palavras humanas que possam expressar o louvor e a gratidão que temos a Ti pela bênção deste momento. O salmista diria: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E esse socorro veio no momento oportuno, e a nossa gratidão pelo Júlio que está aqui. Mas o salmista também diria:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A nossa gratidão pelo quarteto, pelas músicas, pela família, pelos músicos, pelos amigos que aqui estão. E neste momento de louvor e gratidão, entregamos a Ti, suplicando que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está me devendo 2 minutos. Cantai ao Senhor, o grande Rei dos Reis, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Jubilai, ó nações, o seu nome proclamai, pois grande é o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me falta, pois me faz repousar em campos verdejantes, junto às águas me leva, refrigera minha alma, faz-me andar na vereda da justiça, o seu nome. Mas ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não teria medo algum, pois tu comigo estás. Adorai a Deus nas alturas e exaltai o Deus Criador. Toda glória seja dada àquele que ao mundo mantém seu amor. Adorai a Deus nas alturas e exaltai o Deus Criador. Toda glória seja dada àquele que ao mundo mantém seu amor. No célebre discurso de Jesus, registrado por Mateus, o nosso mestre fala das bem-aventuranças no capítulo 5, versos 1 a 12. O tema das bem-aventuranças é as credenciais dos cidadãos do reino de Deus. O mestre diz: bem-aventurados ou felizes. Na Bíblia, felicidade não é algo que compramos com dinheiro ou cartão de crédito. Felicidade é um presente que recebemos de Deus de graça. Bem-aventurados os pobres em espírito e bem-aventurados os que choram. Estas duas primeiras bem-aventuranças falam sobre a maneira correta de nos aproximarmos do nosso Deus. Feliz é o humilde de espírito e feliz é o que chora. Esses conceitos não são valorizados pela nossa sociedade. Nossa sociedade enaltece a arrogância, a presunção, o orgulho.
Mas para Jesus Cristo, feliz é o ser humano que se aproxima de Deus, consciente de sua total incapacidade espiritual e dessa maneira se agarra à graça perdoadora de Deus. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas fraquezas da sua vida. Chora por suas fragilidades terríveis e não somente por suas ações pecaminosas visíveis. Jesus continua dizendo: felizes os mansos e os que têm fome e sede de justiça. A pessoa mansa tem força, mas também tem controle próprio. Além disso, uma pessoa feliz sente necessidade de Jesus Cristo, que é a nossa justiça. E no último bloco de bem-aventuranças, Jesus Cristo fala da correta relação com o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A felicidade não está em se aproximar, em se aproveitar do próximo, mas em servir ao próximo. A felicidade não está em destruir pessoas, mas em construir pessoas, ajudá-las a serem transformadas. A felicidade não está em fazer alguém sofrer com injustiças e maus tratos, mas em tratar todos com justiça e, se necessário, estar disposto a ser maltratado e perseguido por ser uma pessoa justa. Linda mensagem, não é? Quarteto Agnus, muito obrigado por esta linda melodia, as bem-aventuranças. Que esta mensagem alcance corações, preparando homens e mulheres para serem cidadãos do reino de Deus. Amém. Bem-aventurados aqueles que humildes forem, pois meu reino lhes darei, no céu habitarei. Bem-aventurados os que em lágrimas vivem, pois suas lutas findarão, enfim, conforto acharão. Fome de
Altíssimo habita e a sombra de Deus se esconde. Dirá do Senhor, Deus meu em quem confio, pois meu refúgio é e minha fortaleza, que sempre me livra do mal, te cobrirá com as penas, seguro em suas asas. A sua palavra é escudo seguro, por isso não temerás as trevas da noite, os males do dia, as dores ou as aflições. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Teus olhos contemplarão tua vitória. Fizeste do Altíssimo tua morada, e do mal te sobrevirá, pois ordens dará aos seus anjos que guardem eles te sustentarão na estrada, te conduzirão, em terras não tropeçarás, suas mãos estarão sobre ti. Porquanto a mim se achegou com amor, também eu o libertarei. Do alto retiro o colocarei, pois conhece meu nome, eu sei. Ele me invocará por socorro, e eu lhe responderei. Na angústia serei com ele, eu lhe darei pleno viver e mostrarei a minha salvação. Estamos aqui de volta. Está sendo uma benção, né, Sara? Sim, mas antes, Romeu, eu quero
olhar aqui para o nosso quarteto e dizer que vocês estão muito lindos. Muito elegantes, Momento parabéns. agora da água, né? Para molhar. Isso. Podem sentar. E agora nós vamos conversar um pouco, porque eu fiquei Exatamente. curiosa para saber mais sobre a história de como aconteceu, Rômulo, todo esse processo para a gravação desse álbum, Retratos de Deus. Exatamente. O álbum Retratos de Deus, ele é um presente de Deus. O Quarteto Agnus quer agradecer a todos os apoiadores que colocaram o seu coração nesse trabalho verdadeiramente, né, Sara? E não foi apenas uma pessoa, mas Exato. uma equipe de várias. E também, Rômulo, eu gostaria de convidar essas pessoas aqui na frente para que eles conversem um pouco conosco. E vamos convidar o primeiro deles, que é bastante conhecido de vocês, o Felipe do Vale. Exatamente. Felipe do Vale foi o produtor musical dos arranjos vocais, da orquestração, de toda a produção musical. E Felipe do Vale é da casa, né, Felipe? Chega Vem aqui cá, mais pertinho. Felipe, chega mais perto. Tudo Uma bem? salva de palmas para o nosso amigo Felipe. Foi nosso ministro de música. Eu vou passar aqui meu microfone, Rômulo, para que ele Isso. dê uma palavrinha. Com certeza. Você atuou aqui por quantos anos, Felipe, na igreja? Quase 8 anos. Quase 8 anos, é muita história, né? A gente queria que você falasse pra gente um pouquinho a respeito de como foi essa produção desse trabalho, seu envolvimento e o que fica para você hoje compartilhar com a gente aqui. Tá bom, boa noite a todos. Eu fui o produtor, né? O produtor é a pessoa que cuida da parte de gravação. Basicamente é como se fosse o diretor do projeto, reunindo os músicos, escolhendo aonde gravar, por quê. E quando o quarteto entrou em contato comigo, a primeira coisa que eu pensei foi, não vai ser fácil, porque eles vieram com uma ideia gigante. Uma ideia arrojada. Arrojada, ousada. E a gente trabalhou muito tempo. Nossa, a gente fez muita coisa. Desde pensar nos arranjos das músicas, na concepção, na sonoridade. Felipe, me falaram que algumas coisas foram gravadas fora do Brasil. Sim. Me falaram que o guitarrista é do mesmo guitarrista do Gator Vocal Band. Como é que são essas coisas aí, cara? A gente procurou ótimos músicos para fazer o projeto, dar um upgrade no projeto. E como foi possível, então foi uma bênção para a gente ter gravado a maioria das músicas com orquestra, músicos de São Paulo, da USESP, de outras orquestras. O guitarrista é de Nashville, guitarrista antigo do mundo gospel, né? Que já gravou para grandes nomes do mundo gospel. A base instrumental também, muito antiga, que gravou também para muita gente que a gente conhece do mundo gospel também aqui no Brasil. Excelente. E também me falaram que tem toda essa qualidade, mas a nossa turma da orquestra aqui também mandou Sim. muito bem aí em todo esse período para atuar aqui hoje, Com né? certeza. É uma honra para a gente poder fazer música Palmas para junto nossa aqui com essa orquestra também, né? Com certeza. Nossos músicos aqui, um grande prazer ter a participação de todos vocês. Felipe, sempre um prazer receber você. Você hoje está em Curitiba, né? Isso mesmo. Curitiba é logo ali, passando ali. por lá a gente se encontra. E para mim é uma honra ter participado, viu, meninos? Muito obrigado. Tem um Calma, não vai embora, calma, porque calma. temos um presente. Ah, olha aí. Olha, eu sou a favor não tirar a gravata aqui, porque vamos ter um momento em que... Ele está com medo de fazer o nó depois. fazer o Mas nó o presente depois. é uma gravata nova, Felipe. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Quem mais nós vamos receber, Sara? Olha, eu vou chamar e você vai falar um pouco sobre ele. Tudo bem. Eu vou até afastar aqui para que vocês olhem para esse talento aqui. Eita, ele já está aqui. Isso, o nosso Marcelo, ele que é o nosso ministro de música. Exatamente. Vem cá, Marcelo. Vem cá, Uma não vai salva de ficar sentado não. palmas, né? Palmas para ele. Marcelo Carvalho é o atual ministro de música da Igreja Central de Brasília. Ele sucedeu o trabalho realizado pelo Felipe. E ele preparou todos os kits de voz e realizou todos os ensaios com o quarteto, né? Fala um pouquinho pra gente aí desse processo, Marcelo, desse lado vocal agora. Sim, Né? exato. É um privilégio participar desse projeto, né? Já falei com eles que essas músicas são maravilhosas e ensaiar, né? Ter a concepção das dinâmicas, da expressividade das vozes. Foi um trabalho muito fácil, né? Porque as músicas são muito bonitas, os arranjos são muito bonitos, e aí agora executar foi a coisa mais fácil. Então foi um prazer, de verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouco com esse projeto. Muito bom. Presentinho também especial, Marcelo, para você se lembrar desse trabalho que foi realizado juntamente com o Quarteto Agnus.
E o Marcelo, relembrando, ele é também o regente do Coral Jovem de Brasília, coral aqui dessa igreja, e o nosso ministro de música. Muito obrigado por todo o seu trabalho, Marcelo. Que Deus abençoe. Parabéns, Marcelo. E Quem agora mais, Sara? nós vamos convidar o Rafael Anastácio. Eu não o conheço, mas já estou curiosa. Cadê você, Rafael? Vamos lá. Não chegou ainda? Tá. Então vamos pular para o próximo? De qualquer forma, agradecemos o trabalho dele, né? Ele fez o arranjo vocal em 4 músicas do álbum, refez várias partes de piano, ele é professor de piano. Nós também agradecemos de uma forma muito especial ao Rafael. E depois passamos para quem, Sara? Samuel Nunes. Palmas para ele. Muito bom. Samuel presente aqui conosco. Samuel realizou composições de música e letra, realizou vários arranjos vocais. O pessoal fala que o Samuel é bastante da alma desse trabalho, né, Samuel? Fala pra gente agora a respeito de como foi essa participação nesse trabalho. Boa noite a todos. Quarteto Agnus. Que alegria. Pra gente, para mim é uma satisfação enorme, uma alegria profunda ver as músicas que Deus nos deu, né, ao longo do caminho, serem cantadas de maneira tão bonita. E saber que elas poderão atingir corações. E isso é importante, né? É isso que é o trabalho do músico na igreja, né? A gente saber e ter a alegria de saber que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, usa pessoas frágeis né, humanas e derrama sobre elas as suas bênçãos e as usa como condutos, como dutos, como receptáculos para levar a sua mensagem ao mundo. É essa sensação de gratidão profunda, porque Deus, em sua misericórdia, pode nos usar. Muito bom. Tem um presente também para o Samuel, né? E também um episódio especial aí que o Adriano quer compartilhar com a gente. Eu também tenho uma pergunta. Tem uma pergunta, Sara? Antes de Adriano falar. Adriano, eu fiquei sabendo que o Samuel canta ali nas conversas ali dos bastidores. Será que a gente vai ter o privilégio de vê-lo cantando aqui esta noite? Ele falou para mim que não ensaiou essa música, você acredita? Mas eu quero contar uma coisa rapidinho, que é uma maneira como o Samuel compõe. Ele é assim, 2 da manhã o telefone toca lá em casa. E eu pensando, gente, é a polícia. Não tem ninguém em casa não, né? Aí ele me ligou e falou assim, amigão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Cara, eu estava lendo aqui Mateus capítulo 3, sabe aquela parte que o anjo fala com Maria, com José? Eu falei, sei. Ele falou, eu fiz isso aqui, vê o que você acha. Aí ele tocou a música. Aí eu, do outro lado, chorando lá de alegria, né? E ele perguntou assim, e aí, você gostou? Eu falei, é uma musiquinha mais ou menos, a música é sua, não? E vocês vão ver essa música agora. Ela se chama Jesus Será Seu Nome. E como é que ela fez essa música? Deus dá insônia para ele. Ele perde o sono, aí Deus manda a música, manda a letra e manda o arranjo. Amém? Amém. Muca, fica aqui conosco. Fica. Só lembrando, eu seria injusto de não mencionar isso. Adriano, grande parceiro. Várias dessas músicas têm letra dele, arranjo dele, então, cantos também. Uma parceria vocês conhecem, né? De muito tempo, graças a Deus. A letra que ele fala é porque eu peguei o papel para escrever, entendeu? E como vai ser? Vai junto com o quarteto, Samuel? Tá ok, tá ótimo. Então, agradecemos. Então, nem sempre temos a oportunidade de ter o compositor presente, né? Então, de uma forma muito especial, agradecemos ao Samuel. E vamos agora prosseguir com o Quarteto Agnus. Jesus será seu nome, Jesus será
Boa noite, igreja. Boa noite. Muca, mais uma vez, muito obrigado, viu? Lindas as canções. Né? Gente, eu não vou pregar igual o pastor Jonas, mas vou contar uma pequena história para vocês, rapidinho, o quarteto pediu, antes de nós cantarmos a próxima música. Existe um menininho, uma criança que nasceu em lar adventista, e como toda criança, ele gostava de ouvir as histórias da Bíblia, e foi crescendo, e participando na igreja, participando ativamente dos desbravadores, participando da parte dos adolescentes. E como todo jovem, como toda criança, ele tinha um anseio de conquistar muitas coisas, né? E o tempo foi passando, e essa criança foi crescendo, e chegou um determinado momento que se casou, teve filhos, e foi se realizando profissionalmente. E a música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre o caminho. Nós sabemos na Bíblia que Deus fala sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Essa criança que eu estou falando sou eu. Eu não mencionei, o pastor Jonas mencionou, eu fui batizado pelo pastor Jonas aos 10 anos de idade, lá na igreja de Taguatinga Centro, quando na ocasião ele era pastor da igreja de Taguatinga Centro. Depois, de adolescente, adulto, eu passei a frequentar aqui a igreja central, cantei por muitos anos no Grupo Amigos, que foi um grupo que era também daqui da igreja central de Brasília, e quis Deus, na verdade, permitiu Deus que algumas coisas acontecessem na minha vida. Eu fui conquistando tudo aquilo que qualquer jovem imagina, sonha em querer conquistar como profissional, como família, e até dentro da igreja mesmo, porque o Grupo Amigo chegou a gravar um CD, nós cantamos em várias localidades. Eu nunca imaginei cantar quarteto, e ao longo do tempo, eu escolhi o caminho mais largo, porque à medida que eu fui conquistando as questões profissionais e pessoais, eu fui me distanciando de Deus. Muitas vezes não é fácil falar isso em público, e quando o quarteto pediu que eu desse esse testemunho, e vocês vão entender o porquê, do meu casamento, eu tive uma filha, que hoje está com 22 anos, 23, 22, eu sempre confundo, é 22 ou 23. Ela foi apresentada aqui na igreja, foi dedicada a Deus aqui na igreja. Ela sempre estudou na escola adventista, nunca saiu da igreja, sempre frequentou os jovens, os adolescentes. E por muitas vezes ela me ligava de madrugada e eu estava em lugares que Deus não anda. E eu não atendia o telefone. Nessa ocasião eu já estava separado da mãe dela, e meu coração, ele ficava, como qualquer pai, travado, porque eu pensava, poxa, minha filha está no evento dos jovens, está orando, e ao mesmo tempo eu estou aqui num lugar que qualquer pai não queria que o filho estivesse lá, e quem estava era eu. Mas Deus, ele fez uma transformação na minha vida. Ele colocou pessoas na minha vida. Eu tinha a minha mãe, que não parava de orar às madrugadas por mim. Eu tinha a minha tia, que eu soube que fez uma campanha de oração por mim de madrugada. E num determinado momento, eu pedi a Deus que falasse assim comigo. E eu pedi, Senhor, eu daria tudo para não ter o que eu tenho hoje, mas ser feliz. Eu tive a Karen,
que eu tive a oportunidade de conhecer numa ocasião de trabalho, e eu nunca imaginei que a Karen fosse adventista. E num sábado de manhã que eu orei a Deus, eu falei, hoje eu vou à igreja, vou ver se Deus vai me dar uma resposta. E quando teve um apelo, quando teve a oração, que eu abri o olho, a Karen estava sentada na minha frente. A gente começou a chorar, né, Karen? Eu não vi que você estava aqui sentada. Tinha o Dalmo, meu primo, que está ali na câmera também, que sempre me aconselhava. Enfim, se eu for enumerar as pessoas aqui que oraram por mim, e eu tenho certeza que foi fruto disso tudo, que Deus foi me tirando tudo aquilo que eu tinha devagarzinho e transformando a minha vida novamente. Eu pedi para que trouxesse esse livro aqui, que é a meditação do pastor Bulhon, Janelas para a Vida. No momento mais difícil da minha vida, eu ganhei essa meditação do meu grande amigo Moa Bulhon. Eu não sei se ele está nos assistindo pela internet, que é o filho caçula do pastor Bulhon. E numa ocasião, ele me entregou essa meditação, e essa meditação ficou parada lá em casa. E quando as coisas foram dando tudo errado na minha vida, é o momento que você busca Deus. E naquele momento, eu comecei a ler aquela meditação, e cada dia era uma mensagem para mim. No final do ano, eu fui a um evento na Bahia, e foi a música que me trouxe novamente para a igreja. Eu ouvi uma cantora que eu não conhecia da Novo Tempo, que estava lá nesse local, e eu não conseguia parar de chorar ao ouvir aquelas canções. A música que o quarteto vai cantar agora, ela fala sobre um caminho. Ela fala que há um único caminho, há um caminho só. Você muitas vezes pode andar por qualquer lugar da sua vida. Não é Deus que vai para longe de você, é você que se distancia de Deus. E eu fui sentindo isso ao longo do tempo. Aquele jovem que sonhava desde pequenininho conquistar tudo. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me dado tanta coisa, por ter me dado muitas oportunidades de conhecer muita gente. Mas o maior prêmio, o maior valor que Deus concedeu à minha pessoa foi, do jeito dele, retirar tudo aquilo que eu tinha e me construir novamente, me fazer uma nova pessoa. Eu não estou dizendo que porque eu estou cantando no Quarteto Agnus novamente, porque eu estou aqui na Igreja Central, estou aqui na frente falando para vocês, que a vida vai ser fácil. Não é. Cada dia a gente enfrenta desafios. Quando o Adriano me ligou no dia 31 de maio do ano passado, me convidando para cantar quarteto, ele falou: Cleilson, eu quero que você venha cantar o barítono aqui no quarteto. E eu falei: Adriano, barítono? Eu não canto quarteto e barítono. Aí ele fez uma surpresa, ele fez uma surpresa para o Júlio, que é o primeiro tenor, e para mim, que fui convidado para cantar o barítono. Nós não sabíamos que o Júlio, eu não sabia que o Júlio tinha sido convidado, e o Júlio não sabia que eu tinha sido convidado. Eu e o Júlio já cantamos no grupo Amigos. E o Walter é irmão do Júlio, que é o segundo tenor. E ontem à noite nós estávamos conversando sobre isso, sobre o presente que Deus deu para o Samuel, e o Samuel compartilhou com o Quarteto Agnus. Deus deu inspiração para o Samuel, para que ele escrevesse tão lindas canções. Deus, eu considero um milagre na minha vida, foi o que ele fez. Eu agradeço aos meus filhos. Eu tenho o Miguel, de 5 anos de idade, que nunca tinha vindo à igreja quando ele tinha 5 anos, hoje ele está com 11, ele adora vir à igreja, adora o Felipe, na época do Coral Jovem, né, Felipe? Essa música, ela fala muito ao meu coração, porque quando foi apresentada a letra dessa música, e falaram que essa música seria um solo meu, eu falei: gente, essa é a minha história, e eu quero compartilhar, o quarteto quer compartilhar essa música com vocês. E saiba, o caminho largo é fácil, é bom andar, não tem dificuldade nenhuma, você pode conquistar tudo no caminho largo. Caminho estreito
A gente vai tropeçando, mas é mais difícil a gente sair dele. Se você tiver o seu coração na mão de Deus e ouvir sempre a voz dele e pedir ajuda, ele pode transformar a sua vida e construir e fazer uma nova vida. Meu Deus, por quanto tempo andei por este mundo sem razão para viver? Por tantas vezes tua tão meiga voz de amigo evitei compreender. Quanto amor eu não partilhei, quanta paz eu reneguei, mas Cristo, por seu grandioso amor, me salvou da perdição. Vazia era minha vida ao compreender que tudo que sonhei foi ilusão. Tentei achar no mundo a paz que eu procurava e tudo foi em vão. Mas meu mundo se transformou ao achar Jesus, meu Senhor, e nova luz minha vida ganhou ao me achar o Salvador. Há um caminho só para encontrar a paz e perceber o amor que existe ao teu redor. Esse caminho é Deus, razão Ele é da vida. Põe em suas mãos teu coração, desfrutarás da salvação, enfim. Mas meu mundo se transformou ao achar Jesus, meu Senhor, e nova luz minha vida, ao me achar o Salvador. Há um caminho só para encontrar paz e perceber o amor que existe ao teu redor. Esse caminho é Deus, razão
da Hans Calla Rondel, no seu livro O que é Salvação, na página 9, diz o seguinte: a salvação é mais do que um conceito bíblico. É uma experiência de fé que redime o passado, enche de alegria o presente e aguarda com esperança um futuro glorioso. A canção Sobre o Calvário, interpretada pelo quarteto Agnus, fala exatamente desse momento. Momento que não aconteceu só na história do mundo, mas que deve acontecer na nossa história pessoal. Isaías 42, versos 1 a 3, diz o seguinte: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade trará justiça. Isaías traz duas ilustrações interessantes que podem passar despercebidas aos nossos olhos, se a gente não conhecer o contexto. Às margens dos rios de Israel, uma vegetação crescia semelhante a uma cana, diferente da nossa cana aqui no Brasil, mais parecida com um bambu, em específico talvez o bambu de pesca, aquela vara de pescar que a gente conhece. As crianças colhiam essa vegetação e num processo minucioso retiravam um miolinho da cana, tornando-a uma flauta. Nesse processo de retirar o miolo, muitas vezes a cana se rachava e não adiantava mais fazer mais nada, porque ela perdia o seu sonido, não daria o sonido. As crianças logo esmagavam a cana, jogavam fora, colhiam uma nova cana, reiniciando o processo. Nas casas também, muito comumente, uma esposa ou então seu marido se esqueciam de que o recipiente de vidro ou de outro material cheio de óleo com um pavio, chamado também de lâmpada, é assim que conheceríamos depois, logo que o óleo se esvaía, o pavio se apagava. O cheiro era horrível, então um dos dois retirava o pavio e jogava fora, enchia o recipiente novamente com óleo, colocava um novo pavio, acendendo então a chama para iluminar a casa. O que esse verso está dizendo é justamente dessa experiência da salvação. Essa experiência de fé citada por La Rondel, que redime o seu passado, que enche de alegria o seu presente e aguarda com esperança o futuro. Uma experiência intransferível e que você precisa viver por si só. Jesus veio e ele nunca esmagou a cana que perdeu o seu sonido, porque ele é o reparador de brechas. Ele veio e jamais jogaria fora um pavio que fumega, porque ele é a luz do mundo. Antes, ele é o nosso restaurador. Querido, eu espero que ao ouvir essa canção do Quarteto Agnus, você seja levado, transportado ao pé da cruz e entenda o que ele fez por você e que isso significa a sua esperança, que em breve se concretizará na sua volta. Que Deus te abençoe.
se fazer como Jesus se entregou para comprar meu viver. Mas eis que ressuscitou o Salvador Jesus, já vive e para sempre o Senhor será Rei das alturas, da terra e céu, maravilhoso será o nome de Jesus. Para sempre vinde adorá-lo também, vós filhos seus, pois ele venceu sobre o Calvário crucificado. Sobre o Calvário crucificado, ele foi, não merecia tal aflição, mas escolheu sofrer, livrou-nos da fatal prisão por nossas culpas. Foi condenado a morrer o Criador das alturas, tornou-se um de nós, sua graça fez-nos renascer. Tornou-se um de nós, sua graça fez-nos renascer. Sua graça fez-nos renascer. Amém, amém, Deus seja louvado. Eu tenho aqui em minha mão a letra das duas últimas músicas que o quarteto vai cantar. E para essa parte, eu gostaria que, enquanto o quarteto vai tomar um gás ali atrás, o Samuca viesse aqui. Eu não combinei nada, que deu Samuca. Que deu Samuca. Fica sentadinho aqui, Samuca, porque eu queria muito que, enquanto tenho essa letra aqui em minha mão, fica aqui do lado um pouquinho. Eu quero dizer, vem aqui. Eu quero dizer para os amigos que em 84, quando eu fui pastor do Samuel lá em Taguatinga, ele era um juvenil, um adolescente, quietinho, bonzinho. E eu nunca imaginei. É verdade. É verdade. Que Deus, seu irmão Paulo. Não é verdade, Paulo? Sempre foi bonzinho. E quando o Adriano falou para mim, Samuca, que você compunha, que você tocava, que você tinha essa bênção, esse dom de Deus tão maravilhoso, eu fiquei numa expectativa em ver você, porque eu acho que nos 30 últimos anos nós não nos vimos. Ele continua bonito como sempre, exatamente o que eu falei anteriormente. Fica aqui só um pouquinho, porque eu quero ler um texto que antecede a música que o quarteto vai cantar, e esse texto está para a nossa meditação, que é o motivo da programação. Agora em Mateus capítulo 28, versículos 16 em diante, diz assim, Mateus 28, versículos 16 em diante. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos, a partir daquele momento, tinham um motivo muito especial para nunca duvidarem do que Jesus havia falado. O ministério de Jesus havia começado entre julho e agosto do ano 29 da nossa era. 3 anos e meio depois, Jesus está em um monte, à semelhança do Monte das Bem-aventuranças, quando ele começou o ministério dele, fez um sermão. E agora, em seu sermão final, também está em um monte, e ele chama os discípulos e diz assim: olha, eu vou agora para o Pai. Eu vou deixar para vocês um Consolador. Então vocês vão para o mundo e preguem em meu nome. Naquela ocasião não havia cristianismo. Os discípulos foram chamados de cristãos algum tempo depois. Havia o judaísmo e havia muitas ideologias pagãs, mas o cristianismo não existia. O que aqueles homens iam falar a respeito de alguém que havia sido crucificado e que diziam que ele havia ressuscitado? Eles estavam tão impregnados com aquela esperança que nós vamos denominar a partir de agora do motivo deles, que quando a lei da gravidade começou a ser quebrada e Jesus subiu, e eles olharam Jesus sendo envolto por uma nuvem de anjos que cantava de uma forma extraordinária. 2 deles, 2 anjos desceram e falaram assim: amigos, por que vocês estão olhando aí para cima? Lógico, quem não vai ficar estupefato, quem não vai ficar de uma forma que não há palavras que possam expressar quando vem alguém subindo dessa maneira? E ele disse, esses anjos disseram: olha, esse Jesus que vocês acabaram de ver agora ele subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aquilo que ele falou, que quando ele fosse, que é agora que ele acabou de ascender, ele mandaria o Consolador. Ele mandaria o Espírito Santo, para que estivesse com vocês todos os dias. E naquele momento, imagens, sons, ideias, palavras de Jesus começaram a ecoar na mente daqueles discípulos. E eles começaram a lembrar de todas as pregações, dos milagres, das histórias que eles conheciam antes de se tornarem discípulos. E assim como esse Deus poderoso havia sido com Jacó, havia conduzido a vida de Jacó, assim como esse Deus poderoso havia sido com Moisés, e a vida de Moisés repartida em 3 períodos de 40 anos, os primeiros 40 anos no Egito, onde ele aprendeu toda a cultura, a língua, a arte dos egípcios. Depois 40 anos no deserto de Midian, para desaprender o que ele havia passado nos primeiros 40 anos no Egito. E agora ele torna-se o homem mais manso desta terra, para conduzir nos próximos 40 anos quase 2 milhões de pessoas por um deserto totalmente inóspito. E agora aqueles discípulos estão relembrando essas palavras maravilhosas, lembrando do que Jesus havia falado, e o que os levou a Atos capítulo 2 é algo extraordinário. Eles creram de tal forma que naquele dia Pedro levantou-se, que há pouco tempo atrás, não mais do que 2 meses, ele havia negado Jesus 3 vezes em uma madrugada só. E agora Pedro levanta-se e diz assim: olha, esse Jesus que vocês perseguiram, que vocês crucificaram, olha o motivo dele. Era tão forte que ele não tinha medo nenhum. Esse Jesus, ele vai voltar. E ele falou com tal entusiasmo que após a pregação dele, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Mas os discípulos todos reunidos tinham ali uma lacuna. E o texto que eu li, ele começa dizendo no versículo 16: e os 11 discípulos partiram para a Galileia. Faltava um. Os 11 discípulos. Eram 12. Faltava um. É a única alusão que a Bíblia faz de discípulos em número de 11. E quando
nós chegamos em uma programação como esta, os amigos que nos acompanham pela internet, ouvindo a orquestra. Eu não me recordo a última vez que eu participei de um lançamento musical com orquestra ao vivo. Uma bênção maravilhosa de Deus. Eu peço, neste momento, que a bênção de Deus, por isso que eu pedi que o Samuca estivesse aqui, que a bênção de Deus que inspirou o Samuca a escrever essas músicas, permita com que esta parte da mensagem que possa atingir a nossa vida de uma maneira que Deus não permita que seja eu, Jonas, que faça falta, que seja um discípulo a menos, que não permita que seja você que está aqui me ouvindo, e que não permita que seja você, Samuca. Por isso que eu chamei você para estar aqui ao meu lado, porque eu quero estar junto com você agora, com o quarteto, com o coral masculino, que vai cantar nesse momento, que o motivo para a nossa adoração é que Jesus breve voltará, que Jesus breve virá. E aquilo que os discípulos ouviram dos anjos há quase 2000 anos atrás, nós temos a oportunidade de ver agora, diante dos nossos olhos, as profecias da volta de Jesus se cumprindo. Nós estamos vendo, estão acontecendo. E o quarteto agora vai ser acompanhado de um coral de homens que vão cantar sobre a volta de Jesus. E essa volta de Jesus, eu peço a Deus que seja a esperança maravilhosa que possa impregnar o coração de nós, discípulos do século que antecede a volta de Jesus. E eu creio, porque 98% da população mundial já ouviu falar da volta de Jesus. Eu ouvi o pastor Toninho Tosses falar sobre isso há um mês atrás. Pegando todas as mídias que a Igreja Adventista tem no mundo, 98% da população mundial já ouviu da volta de Jesus. Eu posso afirmar agora, o que 32 anos atrás eu não podia, Jesus já pode voltar. Ele poderia voltar naquela ocasião, mas se ele não voltou ainda, é porque falta um. Que não seja nenhum de nós que aqui estamos, porque ao ouvirmos agora que o motivo é a volta de Jesus, que a promessa maravilhosa da volta de Jesus é algo que deve nos impregnar. E essa esperança deve atuar em nossa vida de uma forma que façamos agora, com a bênção de Deus, um pacto diante dos céus. O motivo que foi dos discípulos deve ser o nosso agora, para a honra e glória de Deus. Mestre Salvador.
Amém, amém. Deus seja louvado. Eu quero pedir que o coral masculino entre, por gentileza, que nesse instante, quando o quarteto vai cantar a última música, em algum momento, eu não sei exatamente como foi, Deus inspirou o Adriano a escrever uma letra com parte de música e outra já conhecida, que o Quarteto Arautos do Rei canta nos programas da igreja há 70 anos. E esse Breve Virá, que o Adriano compôs, tem o início dizendo: em um mundo de aflições, angústias e pesar, pessoas em silêncio, feridas sem amor, buscam pelas ruas disfarces para a dor de uma vida em pecado distante do Senhor, mas a história se aproxima do final e entra aquele jargão tão conhecido de todos nós. Aí está o coral masculino, aqui está a orquestra, e eu vim de São Paulo para cá, para esse momento. Eu tenho que estar no aeroporto às 8h15. Daqui eu vou direto para o aeroporto. Eu não vou poder me despedir de vocês. Portanto, eu deixo o meu abraço para essa igreja querida que aqui está, e para os amigos internautas que nos acompanham. E logo após, quando o quarteto e o coral masculino, acompanhados da orquestra, terminar, eu vou fazer a oração e já estou saindo. Mas eu não quero, amigos queridos, e você internauta que nos acompanha, eu não quero perder esse momento sem dizer que a pregação que eu fazia nessa igreja 32 anos atrás, que foi o tema de todas as minhas falas neste dia, permitiu Deus que eu estivesse aqui agora para confirmar que aquilo que eu preguei durante 4 anos nessa igreja e durante esses 32 anos, eu creio. E como Jó disse, eu sei em quem eu creio. Ele é poderoso para guardar a minha vida e a sua vida até aquele dia. Você crê nisso? Você crê que Jesus está voltando? Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer participar da bênção final desta oração, desta entrega? Coloque-se em pé e juntos todos, quando entrar naquele refrão, vamos cantar sobre essa esperança maravilhosa, a volta de Jesus, pois o dia se aproxima e nós estamos vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. Deus seja louvado, porque a nossa geração pode ver a volta de Jesus. Eu não gosto de marcar datas, eu sou totalmente contrário a isto, mas eu tenho uma esperança maravilhosa, que eu vou estar pregando quando Jesus voltar. E aquilo que eu falei para vocês há 32 anos atrás, eu repito agora: se Jesus não voltar antes que permita Ele, eu vou morrer atrás de um púlpito, pregando sobre a volta de Jesus. Não que eu queira morrer aqui na igreja, não é isso. É pregando sobre esse evangelho, porque eu creio nele. Vamos ouvir, vamos nos alegrar, vamos, como discípulos do século 21, cantar e adorar que Jesus em breve voltará. céu fará justiça, a vitória
Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Antes da oração, quarteto querido, deixa eu dar um abraço rapidinho em vocês, que eu não vou poder fazer isso depois. Deus abençoe. Deus abençoe. Samuca, meu querido. Deus abençoe. Valtinho, querido. Júlio, querido. Deus abençoe. Orquestra, coral, igreja querida, que a bênção maravilhosa de Deus esteja em nossa vida nesse momento, com a esperança da volta de Jesus. Ao nos abraçarmos agora, nós ficamos distantes tantos anos, ficamos sem nos ver, mas esse amor, essa amizade, ela perdura durante as décadas. Que alegria será o encontro nos céus, quando Jesus voltar, e vamos ouvir as palavras: vinde benditos de meu Pai. Que nenhum de nós que aqui estamos neste momento falte naquele dia. A breve volta de Jesus seja a esperança, a alegria, a motivação da nossa existência. Por isso, ó Pai, perdoe onde falhamos, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa vontade de querer dirigir a nossa vida por nós mesmos, pela nossa intelectualidade, pela nossa cultura, pelo nosso dinheiro. Nos perdoe, ó Pai. E nesse momento, ao quebrar o orgulho do nosso coração, que a paz de Jesus inunde o nosso ser, que o poder do Espírito Santo tome conta da nossa vida, e preparados para este dia, nos alegremos, voltemos a sorrir. Abençoe essa querida igreja, abençoe os internautas que estão conosco, abençoe esse quarteto maravilhoso, os músicos, o Samuca, todos nós nos entregamos em Tuas mãos e nos reconsagramos a Teus cuidados. Agradecidos suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Fiquem na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.